Meu amigo, dá uma olhada nesse desenho aqui. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bem feita, bem acabada. Provavelmente você não esteja reconhecendo esse símbolo aí, ou se você reconheceu, já matou a charada, né? Esse aqui é o símbolo do parágrafo, um elemento essencial para que a gente possa ter um bom texto. Eu quis colocar esse símbolo aqui em destaque, que a nossa amiga Dai fez esse desenho incrível aqui, para poder destacar exatamente a importância disso para a produção de um bom texto. Um bom texto nunca é um bom texto sozinho. Ele é um bom texto porque ele foi construído paulatinamente, palavra a palavra, período a período, parágrafo a parágrafo, até que ele chegasse ao resultado final. Então eu vou comentar com você um pouco sobre como é que a gente faz a construção desses períodos e como é que a gente faz a construção desses parágrafos. Antes de a gente entrar propriamente nessa discussão, deixa eu fazer aqui uma reflexão com você a respeito de como é que é um texto. Quando a gente pensa num texto, qualquer texto, ele tem começo, meio e fim. Não importa se é uma legenda do Instagram, não importa se é um tweet, não importa se é um bilhete deixado para o pai, não importa se é uma dissertação escolar, se é uma tese de doutorado. Todo texto tem começo, meio e fim. E é interessante a gente pensar na perspectiva da dissertação que esse começo, meio e fim é chamado de introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas três partes do texto, que são relativamente independentes, têm sua própria estrutura. Na introdução, a gente fala sobre aquilo que a gente vai discutir ao longo do texto e apresenta uma opinião. No desenvolvimento, a gente analisa aqueles aspectos que foram mencionados na introdução. E na conclusão, a gente retoma a ideia inicial para poder fechar o texto depois de ter feito a discussão do desenvolvimento. Então a gente tem essas possibilidades aí, né, de construção de um texto pensando em introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí eu queria que você passasse a pensar que os parágrafos, essas unidades textuais que a gente vê recuadas ali no texto, né, tem um recuo inicial para poder diferenciar os parágrafos. Eu gostaria que você pensasse que os parágrafos, assim como os textos dissertativos, também tem que ter essas três partes. Ele também tem que ter começo, meio e fim, e seria interessante que a gente pensasse nos parágrafos com introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, como se eles fossem mini dissertações. Então, quando você vai para um parágrafo, ele tem que ter um começo, um meio e um fim. Uma introdução do assunto que vai ser abordado no parágrafo, um desenvolvimento desse assunto com a apresentação do argumento, com a apresentação do exemplo, com o momento em que se vai apresentar uma opinião, e precisa da conclusão, que é aquele momento do parágrafo em que você fecha para poder dar a entender a próxima coisa que vai vir, caso ele ainda seja um parágrafo que tenha parágrafos subsequentes. Ou então ele encerra com uma frase final, que vai ficar claro para o leitor que é uma frase final, porque ele é o último parágrafo do texto. Pensando no texto, no parágrafo, sendo constituído dessa forma, dá para a gente pensar primeiro em construção de períodos. Mas ainda antes de entrar na construção de períodos, deixa eu relembrar aqui três coisinhas para você que são importantes para você entender como é que o período funciona. Tem três conceitos que a gente trabalha na sintaxe antes de trabalhar com período, tá? E esses três conceitos são os conceitos de frase, oração e período. Tudo bem? Então, antes de chegar em período, a gente tem oração e tem frase. O que é frase? Frase é qualquer enunciado com sentido completo. Independente de ter verbo, independente de qualquer coisa, independente de tamanho. Uma palavra sozinha pode ser uma frase. Se eu de repente sair aqui no prédio gritando fogo, fogo, eu posso falar só fogo. Isso é frase. Um monte de gente vai entender o contexto todinho. Se eu estou andando no trânsito e me deparo com uma placa escrito pare, é uma palavra só, mas é uma frase. Porque tem sentido completo, nós conseguimos compreender o sentido completo disso daí. Tá? Então, frase é um enunciado que tem sentido completo, independente do tamanho, de ter verbo ou de não ter. Já quando a gente fala oração, aí a gente está falando da presença de um verbo. O que é uma oração? É uma frase verbal. É uma frase, ou seja, um enunciado que tem sentido completo, mas que precisa de um verbo. Um outro exemplo que a gente pode dar, né, em cima dessa ideia também, é o próprio exemplo de pare, que eu acabei de mencionar. Guga, mas você não falou que pare é frase? Sim, é frase. Mas pare não é verbo? Então, essa é uma frase verbal. O que é frase verbal? Oração.
Então, ao mesmo tempo que eu posso dizer que pare é uma frase, eu posso dizer que pare é uma oração também. Tudo bem? Então, a gente tem oração toda vez que a gente tem a presença de um verbo, tá? O verbo ali vai designar a oração. E aí depois a gente tem o conceito de período. O que é período? Período também é um enunciado que também precisa ter sentido, né? Ele precisa ter sentido próprio e ele pode ser construído em cima de uma frase verbal, ou seja, uma oração, ou de mais de uma frase verbal, ou seja, de orações. Então nós temos dois tipos de período. O período simples, aquele que é absoluto e possui somente uma oração, né, que a gente vai chamar de oração absoluta, ou então o período composto, que é aquele que é composto por várias orações, duas ou mais orações. Às vezes a gente tem um período mais longo porque ele encadeia várias orações para poder se constituir. Tudo bem? Bom, de posse desse conceito, a gente vai pensar que para a construção de um texto dissertativo, por exemplo, nós precisamos construir períodos. E esses períodos vão intercalar-se em mais curtos e mais longos. Os períodos iniciais costumam ser um pouco mais curtos. Quando a gente inicia um parágrafo, por exemplo, é natural que o período seja mais curto. Já quando a gente vai para o desenvolvimento do parágrafo, é natural que os períodos sejam mais longos, que eles sejam compostos. Isso porque quando a gente faz período composto, a gente consegue estabelecer relações lógico-semânticas mais complexas. A gente consegue aprofundar um pouco melhor o nosso pensamento. A gente consegue esmiuçar, analisar melhor aquilo que a gente está falando. Então, pense que os parágrafos centrais, os períodos centrais, melhor dizendo, costumam ser um pouco mais complexos e por isso há a necessidade de a gente pensar em períodos compostos. Mas isso não significa que eu não possa fazer um período composto no início do parágrafo, isso não significa que eu não possa concluir o parágrafo com um período composto, e isso não significa que eu não possa fazer um período simples no meio do parágrafo. Tudo bem? O que eu estou dizendo aqui é que naturalmente a gente tende a fazer períodos mais curtos no início dos parágrafos e no final, e períodos mais longos no meio dos parágrafos. Isso é o mais comum, mas isso também não é uma regra, tá? Então, o que é período? Período é toda vez que a gente coloca um ponto e que a gente percebe que tem uma ou mais orações. Se tiver uma oração, período simples. Se tiver duas ou mais, período composto. Simples assim. Olha o conceito. Um bom período tem sentido completo, não é muito longo nem muito curto e permite ligar-se a outro. Então, quando a gente constrói um período, a gente tem que perceber que o momento que a gente coloca o ponto, a gente tem que dar possibilidade para que outro período possa se iniciar. A gente insere um conectivo ali no outro período e esse conectivo consegue retomar a informação anterior. Eu não faço períodos isolados. Todo período tem que ser construído pensando que haverá outros períodos. Se eu faço períodos isolados, eles produzem frases agramaticais ou frases que ficam flutuando dentro do texto como se fosse uma sopa. Isso não funciona para o texto, tá? A menos que você esteja fazendo um poema dadaísta, a menos que você esteja fazendo um poema que não exija um regramento. Mas quando você está fazendo uma dissertação, as coisas têm que estar no devido lugar delas. Não pode ficar flutuando dentro do texto, não posso ficar trocando período de lugar. O período ele é construído para existir somente naquele lugar, assim como o parágrafo, tá? Eu falo aqui que o período não pode ser nem muito curto e nem muito longo, tá pensando no texto dissertativo. Se a gente pensar em outros textos, como um artigo de opinião ou uma crônica, aí a gente vai fazer o que a gente quiser. Como, por exemplo, fazer um período com uma frase verbal curta. Às vezes você pode começar o seu texto com uma palavra só e colocar um ponto ali. Você pode fazer um período simples com um verbo só e começar seu texto. Isso não é uma regra definitivamente, tá? Mas na dissertação isso não é muito comum, porque isso versa um pouquinho mais com a arte, com o trabalho artístico da linguagem, e isso não é uma característica do texto dissertativo. Vai ser uma característica de outros gêneros, mas a dissertação em si não é um texto muito artístico, né? É um texto mais científico, é um texto mais objetivo. Esse trabalho artístico com o texto seria algo mais típico para textos que são fora desse ambiente da análise científica, tá? Seria mais comum que a gente fizesse isso em textos mais soltos, como por exemplo o caso de uma crônica, como eu acabei de citar aqui. Bom, então é normal que um parágrafo seja construído por períodos. A gente vai ter períodos ali que tem... a gente vai ter parágrafos que tem às vezes 3, 4 períodos, um período de introdução,
2 períodos de desenvolvimento e 1 de conclusão. Isso é muito comum, tá bom? Não é regra, mas é muito comum. E a gente também vai ter ali os parágrafos sendo construídos dessa maneira. Então, pensando no que é parágrafo, né? Aqui o próximo conceito, esse desenho lindo, vamos ressaltar mais uma vez esse desenho maravilhoso aqui. E o que é parágrafo? Um bom parágrafo possui mais de um período, em geral de 3 a 5, e esses estão bem conectados entre si e entre outros parágrafos. Então é importante a gente pensar no parágrafo como sendo uma unidade de texto que tem sentido completo, que trabalha um assunto específico, tá certo? E consegue dentro deles ter períodos que se conectam. É possível a gente fazer um parágrafo com um período só? É. É possível fazer uma dissertação com parágrafos que tenham apenas um período? É, sim, é possível. Agora, se você me perguntar se isso é bom, eu vou dizer que não. Se você me perguntar se isso é fácil, eu também vou responder que não. Muito difícil você conseguir fazer um parágrafo que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão com um período apenas. É muito mais fácil fazer isso quando você divide um período para introduzir o tema do parágrafo, 2 períodos para desenvolver o tema do parágrafo e 1 período para concluir. Esse é o jeito mais simples, mais eficiente de você conseguir aprofundar uma questão. Então, quando você pensar num parágrafo, pensa que ele vai ser construído com a ajuda desses períodos, beleza? Bom, então eu falei aqui com você sobre construção de períodos e parágrafos. Eu vou sair daqui da frente para que você possa tirar uma fotinha desse momento aqui e para que isso possa te ajudar na construção dos seus períodos e dos seus parágrafos. Falou? Valeu e até a próxima.